Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo explicativo da semana, tá? E espero que vocês gostem, aprendam bastante. O nosso tema de hoje, ele vai tratar da população europeia. Vamos conhecê-la um pouquinho mais? Bom, a população da Europa, gente, principalmente da parte ocidental, que é a parte mais desenvolvida, apresenta algumas características. Que características são essas? Uma alta escolaridade, os índices de IDH, os índices de desenvolvimento humano, eles são elevados, né? Existem baixas taxas de natalidade, ou seja, do número de crianças que nascem a cada ano. Há também uma baixa mortalidade, um elevado número de idosos, né? Elevada renda per capita, ou seja, renda por cabeça, e uma intensa urbanização, querendo dizer que a maior parte da população europeia, né, vive nas zonas urbanas, nas cidades. Tá? A Europa é o continente que apresenta as menores taxas de crescimento natural e demográfico, com vários países vivenciando até decréscimos, né, em sua população, ao contrário do que ocorre no Brasil. A cada ano que passa, tanto no Brasil quanto nos países subdesenvolvidos, na maior parte deles. Aliás, em toda a totalidade, né? Porque a gente observa que aqui, por exemplo, a cada ano que passa há um aumento na quantidade da população. E em alguns países europeus é o contrário, é um decréscimo. Por quê? Né? Por causa do processo de urbanização e industrialização que é bem antigo, né? Isso favoreceu a entrada também da mulher no mercado, por quê? Porque quando a mulher está trabalhando, ela está empregada, ela na verdade ela evita ter filhos, tá? E a questão também da escolaridade, né, da alfabetização, do acesso a informações, da questão do acesso aos métodos contraceptivos, né, que vão influenciar nessas taxas de natalidade e também de fecundidade, tá? Entre todos os continentes da Europa, aliás, a Europa apresenta o menor percentual de população jovem. Em contrapartida, apresenta uma predominância muito grande de idosos, tá? E, em consequência disso, também há no continente europeu uma maior expectativa de vida. As pessoas vivem mais, justamente porque as pessoas lá vivem melhor, né? Vivem com a saúde de qualidade, vivem tendo acesso de fato à informação, à educação, tá certo? Fazem o planejamento familiar, que é importante. As mulheres de lá, ao invés de terem uma renca de filhos, né, elas na verdade se planejam, algumas nem querem ter filhos, porque filhos, né, para a gente criar hoje em dia filho é muito trabalho, é muito gasto, né, e algumas dão prioridades à viagem, a fazer casa, a comprar o carro do ano, tá certo? Então elas se planejam para depois pensarem em ter os seus filhos. Então, a população europeia, na verdade, ela pode ser dividida em 3 grupos étnicos, tá? Os germânicos, que ocupam principalmente a parte central e o norte da Europa. Entre eles estão quem? Os alemães, os austríacos, os holandeses, suecos, os noruegueses, os britânicos. Existem também um outro grupo que são os eslavos, que habitam predominantemente na Europa Oriental, ou seja, na Europa do Leste, que são os russos, os poloneses, os ucranianos, os eslovacos e também os sérvios. E tem também os latinos, tá? Que habitam predominantemente a Europa Mediterrânea, que são quem? Os portugueses, os espanhóis, os italianos, os franceses, romenos, tá certo? Então existem ainda, além desses grupos, os finlandeses, os húngaros e os gregos, né? Alguns grupos lutam para formar países independentes, como os bascos na Espanha e na França.
há aquela disputa ainda por território, né, por reconhecimento. Questão da demografia. Demografia significa o estudo da população ainda, tá? Então, com a Revolução Industrial, gente, lá no século XVIII, né, que ocorreu na Inglaterra, mais precisamente, né, aumentou a chamada urbanização, porque as pessoas que moravam no campo queriam ir para as cidades em busca de emprego, justamente nessas fábricas, nessas indústrias. E houve também, a partir daí, uma melhoria nas condições de vida, nas condições de higiene, no avanço da medicina, tá? Que fizeram com aquelas taxas de mortalidade que eu já falei, elas baixassem, elas diminuíssem, e o que fez também com que houvesse um crescimento populacional. Isso lá depois da Revolução, tá? Com o neocolonialismo, um grande número de pessoas emigrou para as colônias. A natalidade baixou devido aos avanços, né, da medicina, né, e também a questão da informação, o que iniciou, na verdade, uma chamada transição demográfica, que é transição, uma mudança, tá, de população. Ou seja, ocorreu uma diminuição no crescimento da população, o que hoje causa outro problema para a população europeia, que é o envelhecimento. Hoje, os governos europeus, pessoal, já estão preocupados, porque as mulheres, elas fazem um planejamento, elas não querem ter filhos. Por exemplo, aqui no Brasil, uma mulher que tem um filho, engravida e trabalha, ela tem uma licença maternidade de 3 meses, que pode ser prorrogada para 4. Né? Lá o governo, na verdade, de alguns países europeus estão incentivando, né, as mulheres a terem filho, dando 2 anos, 3 anos de licença, né, na intenção de ter uma população jovem, de ter uma quantidade de nascimentos maior, porque a população europeia é uma população, na verdade, entre aspas, mais envelhecida, tá? Já no século XX, o acesso à informação, os métodos contraceptivos, a mulher no mercado de trabalho e também a educação fizeram com que as taxas de natalidade elas baixassem ainda mais. Depois da Primeira Guerra Mundial, né, quase todos os países da Europa desenvolveram uma política antinatalista. Né? Que política foi essa? Visando com que as mulheres não tivessem filho, isso depois da guerra. Com a propagação da ideia de um estudioso chamado Malthus, né? Um geógrafo chamado Malthus, que pregava que o aumento, ele dizia o quê? Gente, vai aumentar tanto a população que vai chegar um período em que não vai ter alimentos para essa população, o que é completamente um equívoco, tá? O que geraria, na verdade, a crise de 1929. Porém, o que ocorreu nesse ano foi uma crise de abundância, tá? Com o declínio, ou seja, com a queda populacional, a Europa ela vive um outro problema, que é justamente o que eu já falei, que é o envelhecimento dessa população, né? A população está envelhecendo e está diminuindo a chamada PEA. O que é PEA? É a população economicamente ativa, é aquela população que está trabalhando ou que está buscando emprego, que está apta a trabalho, né? Os idosos, gente, eles já, na verdade, eles já trabalharam e agora precisam de sua renda, de sua aposentadoria. E isso, de toda e qualquer forma, é um gasto para o governo. Então, os governos europeus estão preocupados justamente com isso. Cadê a PEA? Cadê a população ativa? Né? Cadê a população economicamente ativa? O número de idosos está aumentando, a gente está tendo que pagar a aposentadoria para esses idosos, ou seja, é muito gasto para o governo, certo? Está aí o mapa demográfico da Europa, ele não tem legenda, foi um mapa que eu peguei que eu achei bem visível, assim, bem nítido para passar para vocês, mas eu posso afirmar a vocês que as partes mais escuras são as partes onde há uma maior densidade demográfica, uma maior quantidade de pessoas,
tá? Muita coisa vai influenciar na questão da distribuição da população, inclusive até o clima, né? Se tu for observar, tem áreas aí que estão no amarelinho bem claro, né? É devido a ou ter deserto ou ter um clima muito frio, né? E por aí vai. Ou seja, as áreas mais escuras, elas são as áreas onde há uma maior quantidade de pessoas, tá certo? E as áreas mais claras é onde há um maior vazio demográfico, que é o que eu já falei, né, da distribuição da população, tá? Que ela é predominantemente urbana, né, que aconteceu devido ao processo de industrialização e mais adiante o processo de urbanização, tá? A população, obviamente, como eu já disse, também ela é distribuída de forma irregular pelo território. Como eu disse, há áreas que possuem mais gente e há áreas onde há um vazio demográfico. E as migrações, tá? Com o neocolonialismo, muitas pessoas saíram da Europa em direção a áreas colonizadas, tá? Por eles. A imigração aumentou com a devastação das duas guerras. Quando tiveram, na verdade, as duas guerras, esses processos migratórios, eles ganharam um crescimento considerável, tá? A Europa passou a ser aliás, a imigração aumentou com a devastação das duas guerras e após a Segunda Guerra, a Europa passou a ser um espaço de imigração, né? Que é a chegada de pessoas. Só lembrando aqui, quando a gente fala emigração, é a saída de pessoas e imigração é a chegada. Então, depois dessas duas guerras, começou a chegar pessoas na Europa atraídas por quê? Principalmente pela boa qualidade de vida, tá? Então, com o Plano Marshall, a necessidade de mão de obra fez com que os europeus estimulassem a imigração para a Europa. Os imigrantes faziam os trabalhos, na verdade, que o povo europeu não se prestava a fazer, tá? Que são os trabalhos braçais, considerados humilhantes, né, para os europeus. Então, quem era imigrante fazia esse tipo de trabalho, recebendo, claro, baixos salários. Com o mundo, né, globalizado, informatizado, a Europa prefere comprar de outros países produtos de menor tecnologia, sendo assim com a menor necessidade de mão de obra. O trabalhador estrangeiro é tido como concorrente com os trabalhadores europeus no mercado de trabalho na Europa, gerando assim, gente, o que a gente conhece por xenofobia, né? Na verdade, é um grande problema de países europeus, né? Tem muitas pessoas que praticam a xenofobia, né? Que é o quê? É a aversão, o desgosto a pessoas de outros países, a estrangeiros que vão para lá tomar, entre aspas, o posto de serviço dos mesmos, tá? Então, nossa aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, um tema muito interessante. Eu tentei resumir ao máximo para o vídeo não ficar longo, mas ficou ainda. E eu deixo essa frase para finalizar. Não basta apenas querer, né? Você precisa lutar. Sonhos só se tornam realidades se você batalhar, tá? De um autor desconhecido, não sei quem fez, não tinha nome, hoje eu peguei, mas é uma frase bacana para a gente refletir. Então, fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima aula.